Sejam muito bem-vindos a mais uma Live de 20, nosso encontro semanal para falar sobre algo que vai transformar a sua jornada como professor particular de idiomas. Vou dar um tempinho esperando vocês começarem a entrar. Se você está vendo essa live no replay, dá uma adiantadinha aí para frente para que você consiga chegar no nosso encontro e no nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como evitar a evasão de final de ano. Tô dando um tempinho aqui para vocês começarem. Bom dia, vocês começarem a entrar. E esse assunto, estamos agora em novembro, né? Então é um momento aí que já começa a dar uma dorzinha em muitos professores, muita gente começa. Inclusive, eu já até recebi algumas mensagens esses dias com: ai, Amanda, eu sei que agora no final do ano eu já vou ter uma perda de alunos e tal. E aí a gente consegue. Bom dia, Tati, bom dia, Andréa. A gente consegue sim se prevenir. A gente consegue, inclusive, evitar, tá? Então, se você está em um lugar hoje em que tem algum aluno aí, ali que você sente que já está com o pezinho do lado de fora, né? Se você está sentindo ali que tem uma turma que muito provavelmente vai se desfazer, que acontece muito com turmas, se você está sentindo aí que 2026 pode o negócio desandar, essa live aqui é para você. Porque hoje eu quero conversar sobre o que a gente consegue fazer agora. Vai ser um padrão, tá? Não é somente o que eu vou compartilhar com vocês, não é somente para quem acha que vai perder aluno. O que eu vou compartilhar com você hoje, todo mundo vai fazer, tá? É uma coisa no final, eu vou colocar aqui, passo a passo. O que você vai fazer assim que finalizar aqui o nosso encontro? Porque eu quero que você, independente dos seus alunos estarem aí com uma carinha de que vão sair ou não, eu quero que você tenha esse tipo de organização, que eu estou falando de organização no seu negócio, tá? Quando a gente chega agora no final do ano, é natural uma movimentação de abaixar a energia para muitas coisas. E é uma coisa que acontece diferente de julho, né? Porque são dois momentos cruciais ali, virada de semestre, né? Para professores que trabalham aí com pacotes semestrais e tal. Então a gente vamos pensar aí nessas viradas de semestre, meio de ano e final de ano. No meio do ano, a gente tem ali uma quebra de semestre, mas ela não é tão forte, digamos assim, né, como a quebra do semestre do final do ano. E aí tem alguns efeitos, algumas coisas que explicam isso, tá? No final do ano, a gente tem uma quebra ali de movimento, por quê? Primeiro, a energia baixa para todo mundo, tá? Então chega no final do ano, tá todo mundo respirando com a ajuda de aparelhos, todo mundo ali, ai meu Deus. E aí, duas coisas começam a acontecer. Gente, pega isso aqui, que a live vai começar agora. Duas coisas começam a acontecer no final do ano para todo mundo, não é só para os seus alunos. Mas é algo que vai atingir os seus alunos e pode interferir sim na decisão de continuidade das aulas, tá? Final do ano, quando dá aquela baixa de energia e todo mundo está meio cansado, a gente começa a um olhar para trás e ver as coisas que você fez esse ano é uma movimentação de todo mundo em qualquer área. Então você começa a perceber o que é que eu queria fazer que não consegui, o que é que eu consegui fazer que eu nem estava esperando que eu fosse conseguir fazer e eu consegui fazer, o que é que eu conquistei, o que é que ficou pelo caminho, o que é que deu certo, o que é que deu errado. É uma movimentação de reflexão do que passou. E vem o segundo ponto, uma movimentação de planejamento para o ano seguinte, né? Então, final de ano, é normal as pessoas começarem ano que vem, o que é que eu quero fazer? Só que o que que acontece? Quando a gente está nesse limbo, digamos assim, quando a gente está nesse meio ali entre olhar para trás e refletir o que passou e planejar o que vem para frente, é justamente nesse período meio que de férias que a pessoa meio que ficou parada ali. Então, é um momento que a pessoa tira umas férias, que a pessoa faz uma viagem, que a pessoa, eu vou dar uma parada nas aulas. É uma movimentação assim natural que acontece com todo mundo, tá? Por isso que esse momento de final de ano, essa quebra de semestre de final de ano, ela tende a ser mais significativa do que a quebra de semestre do meio do ano. Porque a quebra de semestre do meio do ano não tem muito esse olhar para trás, planejar e tal. É só realmente um respiro. Final do ano, não. E é aqui que vai entrar as principais estratégias que a gente vai conversar na nossa live de hoje com relação à evasão de alunos. Eu quero perguntar para quem já está aqui ao vivo. Você já tem algum aluno, você já tem alguma sensação, você já tem aí alguma preocupação de que esse final de ano
você pode ter uma evasão de alunos, você pode ter perca de alunos. Comenta aqui para mim. Acho que perderei alunos. Ou sinto que posso perder, ou estou com medo de perder. Comenta aqui para mim, que eu quero identificar quem que tá aqui com esse sentimento para que eu consiga dar um direcionamento para vocês. Ai, Bianca! Bianca, sai da live! Para de dar spoiler! Que coisa! Você é aluna. Gente, aluno, não dá spoiler. Não dá spoiler. Porque Bianca tá jogando spoiler aqui de coisas importantes que eu vou falar, né? Bianca botou aqui um comentário de uma coisa que eu vou falar, que é a estratégia justamente de você mostrar o planejamento do ano que vem. Olha, não dá spoiler na nossa live. Tá, evasão não, mas demissão. Ninguém que vá sair por livre e espontânea vontade, mas tô pensando em expulsar alguns. Tá, alguns contratos só vão vencer no ano que vem. Demissão, adorei. Tá, então vamos lá. E as meninas estão falando que são alunos, não deem spoiler, hein? Vamos lá. O que acontece? Chega agora no final do ano, tem muito professor que vai chegar em janeiro com a agenda pela metade, perdeu muito aluno ali no meio, na virada de ano, e tem professor que vai chegar em janeiro com lista de espera para começar uma nova etapa em janeiro, para começar uma nova turma, para começar. Vai rolar isso, né? E eu quero que você seja exatamente a pessoa que vai estar do outro lado, na segunda etapa. Só que isso está relacionado com o que você vai fazer agora. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, primeiro você tem que entender o porquê, né? Então, muita gente acha que os alunos, eles vão desistir das aulas, geralmente por dois motivos. Então, desânimo, a pessoa não quer mais estudar, você está sentindo que a pessoa está ali se arrastando, você está sentindo que a pessoa não está, né, produzindo tanto. Então, por esse desânimo, você já começa a sentir que, muito provavelmente, quando houver essa virada de semestre, essa pessoa vai aproveitar a oportunidade que a porta abriu e ela vai correr. Tem essa possibilidade. Ou tem muita gente que vai usar aquela desculpa do orçamento, né? Alunos. Então, olha, a gente está aqui organizando o orçamento do ano que vem, e aí eu não vou poder continuar com as aulas e tal, enfim. Gente, raramente qualquer uma dessas coisas é verdade, tá? Raramente. Não tô dizendo que a pessoa tá mentindo com o orçamento dela, mas raramente isso de fato é, sabe? O que faz essa pessoa quebrar um vínculo que quando ela assumiu lá no começo, né? Quando vocês começaram as aulas juntos, ela já assumiu esse vínculo de longo prazo porque ela quer um resultado de longo prazo. Então a pessoa não desiste ali no meio por conta dessas coisas, né? Que acontece? Qual que é um dos principais motivos que de fato fazem os alunos quererem sair, né, desistir? O primeiro deles é a pessoa não ver uma continuidade. Estou dando uma olhadinha aqui nas anotações e eu vou falar os pilares para vocês que eu vou trazer e como consertar isso, tá? Então, duas coisas principais. Aluno, vou falar três coisas, na verdade, que eu acabei de lembrar de outra que nem tá aqui, mas eu vou falar também. Aluno que não está sentindo evolução. Quem é meu aluno já cansou, o ouvido já caiu de tanto me ouvir falar isso. Aluno que sai é aluno que não está vendo evolução. Esse é o primeiro assunto ali, primeiro motivo, tá? Aluno que não está sentindo evolução, não está vendo evolução. Segundo, aluno que não está vendo plano de continuidade. Como assim? Aí, talvez o aluno que está vendo progresso, você se preocupe. Mas o aluno do plano de continuidade, talvez você não tenha atentado para ele ainda. Plano de continuidade é você conseguir ver o que vai acontecer daqui para frente com as minhas aulas. Então, às vezes, o aluno até está vendo evolução. Ele até está vendo que aprendi, estou começando a falar mais, estou mais seguro, né? Consegui usar o idioma em tal e tal situação. Até que estou sentindo. Mas ele não percebe quais que vão ser os próximos desafios, sabe? Então, dá aquela sensação de que estaremos sempre fazendo a mesma coisa. E isso pode ser um fator que desanima. Porque a pessoa, por mais que ela esteja vendo resultados, né, o fator novidade, o fator novas metas, o fator novos desafios, os novos obstáculos que a gente vai precisar ultrapassar, é um fator que dá um sparkle. Como que fala sparkle? Aquelas pessoas que esquecem as palavras, né? Que dá um negocinho ali para a pessoa dar um passo e querer se permanecer.
Então, primeiro, não ver aprendizado, não ver progresso, não ver evolução. Segundo, não ver um plano de continuidade, um projeto para o futuro, uma atualização do projeto dela. Se você já é aluno formado pela FPI, você sabe que quando a gente inicia a aula com os nossos alunos, a gente apresenta um projeto para essa pessoa, que é uma expectativa de qual é o caminho que a gente vai percorrer a partir de agora. Então, olha, a gente começou as aulas agora, a gente vai ter tantos encontros, tantos meses. Nesse período, qual que é a minha expectativa para você? Aí você vai apresentar o projeto daquela pessoa. Então, eu acredito que nesse período você vai chegar em tal lugar, você vai atingir tal competência, você vai fazer tal coisa. Existe um projeto ali. Só que o que acontece? A pessoa só faz essa primeira vez. Esse projeto ele precisa estar sempre sendo retocado, digamos assim, ele precisa estar sempre sendo revisitado, porque você vai mostrar para o aluno justamente esse plano de o próximo nível do jogo, o próximo estágio que a gente vai chegar. E isso dá aquela motivação ali para a pessoa. E o terceiro lugar tem muito a ver com isso também, de não ver o projeto, mas é quando a gente percebe, quando a gente não faz uma atualização de método. Isso também é uma coisa importante, tá? Como assim? Quando a gente começa a dar aula para os nossos alunos, a gente identifica ali, baseado, né? Se você é aluno da formação, você sabe, a gente identifica ali, baseado nos objetivos da pessoa, baseado no estilo de aprendizagem desse aluno, baseado no que tem ali de meta, você vai definir qual é o melhor método que você vai usar para essas aulas. Não significa que para sempre será esse mesmo método. Não significa. Então, às vezes, eu estou ali, separei, estou trabalhando com um aluno de uma determinada forma, mas aquela forma ela fazia sentido para aquele momento do ciclo. E por isso que chega um momento de reavaliar esse ciclo. Porque às vezes eu preciso mudar o método. Às vezes eu preciso mudar a forma que eu estou conduzindo as aulas com aquele aluno. Porque, novamente, vai ser algo que vai conduzir a uma estabilidade no sentido de ficar tudo sempre na mesma, que também pode causar um desânimo, uma desmotivação. Tá? Então, esses 3 pontos, para mim, são os principais, assim, que fazem, de fato, com que esses alunos desistam. E aí eles vêm, só que ele não vai chegar para você e vai dizer isso. Olha, eu tô desistindo porque ela tá chata. Olha, eu tô desistindo. Ele não vai falar isso. Ele vai dizer que é porque ele vai ficar sem tempo, ele vai dizer que é porque o orçamento apertou, ele vai dizer outras coisas. Só que você vai ler ali nas entrelinhas que tem coisas ali que ele não tá falando. Como é que a gente consegue remediar caso o aluno já chegue com isso? E principalmente, como é que a gente consegue prevenir, tá? Para que o aluno não venha a ter esse pensamento, nem passe pela cabeça dele quando chegar dezembro. Que ele pense em organizar toda a vida dele, menos mexer nas aulas do idioma. Deixa quieto, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa é o spoiler que Bianca deu aqui no começo. É você fazer um fechamento pedagógico. Você vai fazer isso com todos os seus alunos, agora no final do ano, tá? Antes de recesso de final de ano, agora em dezembro. Separe um momento, separe uma última aula, a penúltima aula, para você fazer um fechamento pedagógico. O que é esse fechamento pedagógico? Primeiro, você vai trazer uma revisão de tudo aquilo que foi estudado e conquistado. Tudo aquilo que a gente estudou, porque às vezes a pessoa esquece, claro, são muitos assuntos. Então, a gente começou a estudar lá no começo do ano, sei lá o que foi que a gente viu em março, não lembro mais. Mas é importante você dizer, olha, tudo que a gente, as coisas que a gente já aprendeu. E conquistas. Aí, meu amor, aqui você vai caprichar nas conquistas. Porque conquista não é somente, você falou melhor, você não errou na prova. Não. Conquista está relacionado com todo o. Isso aqui é tão importante. Ai, como isso aqui é importante. Eu queria que todo mundo, todos os professores de idiomas do planeta Terra estivessem ouvindo isso agora. Nossa Senhora. A gente acha que conquista é só coisa linguística. Então a gente acha que só está relacionado ao aprendizado. Aí a gente faz, olha aqui o que você conseguiu. Você não erra mais isso, você agora sabe usar o present perfect, você tá com a pronúncia melhor. A gente foca só na coisa linguística, linguística. Só que aprender idioma, meu amorzinho, tá relacionado com várias esferas ali da jornada de um ser humano. Inclusive esferas emocionais, esferas de rotina,
esferas de metas que aquela pessoa tem. Então, se você chegar para a pessoa e dizer, olha, a conquista que a gente teve, tantos meses que você conseguiu participar das aulas ativamente. Assiduidade é uma conquista. Se for aluno que tinha dificuldade de falar e agora segurança para falar é uma conquista. Então, rapidez em estratégias para responder alguma coisa. Então, eu coloquei o aluno no desafio e eu percebi que no começo ele não tinha muitas estratégias para resolver aquela questão. E agora ele está mais sagaz, né? Está respondendo as coisas com mais rapidez. Isso também é uma conquista. Então, não olha somente conquistas relacionadas ao idioma. Olha conquistas no todo com essa pessoa. Então, olha, fulano, você lembra como no começo você ficava ali nervoso? Lembra como você lidava com o erro? Então, no começo, quando você errava, que eu falava, olha, isso aqui tá errado, parecia que o mundo tinha acabado. Eu visualmente olhava para você e via que você ficou arrasado, se sentindo a pessoa mais burra do mundo. Percebe como agora você tá tão confortável que você, ok, errei, vamos seguir em frente. Isso também está relacionado com o aprendizado, isso também está relacionado com a evolução. Então, quando a gente faz fechamento pedagógico, não é que a gente não vai falar da parte linguística, vai. Mas essas conquistas não precisam só ser conquistas linguísticas, tá? Para que o aluno entenda que não é somente sobre a aula, não é somente sobre o idioma, que a gente também precisa dessas outras esferas, né, para que de fato o aprendizado aconteça. Então você vai fazer esse fechamento e você pode criar um relatório de evolução. Então você pode chegar, fazer um projeto ali, um relatório de evolução do ano inteiro, ou do semestre, ou do últimos meses que esse aluno está com você. E aí você vai fazer esse relatório. Como você chegou? O que é que você. Tá anotando aí, né? Vocês estão anotando, né? Tá bom, tô confiando que vocês estão anotando. Você vai botar nesse relatório como que essa pessoa chegou, o que é que ela estava buscando quando ela iniciou as aulas. Então, eu queria, porque eu quero viajar por causa do meu trabalho, porque eu quero consumir conteúdo, eu quero ler livro. O que que ela estava buscando? E o que que ela já está conseguindo desempenhar agora? Aí aqui a gente entra lá nas competências do CFR, que podem sim ser um direcionamento para isso, né? Um guia para isso. E aí você pode dizer, olha, agora você atingiu essas competências aqui. E aí não chega para a pessoa e fala, olha, antes você era um A2, agora você é um B1. Eu quero morrer. O que significa isso? Antes eu era um A2 e agora eu sou um B1. Que raios que é isso? Não, é porque antes você era um pré-intermediário, agora você é um intermediário. Que raios que isso significa? Não me fale isso para o aluno. Você pode até dizer, olha, você saiu do 1 a 2 agora você é B1. O que isso significa? Competências. Aí você vai fazer um relatório e colocar as competências que essa pessoa agora tem. Agora você consegue isso, você faz isso, você faz isso. É nessa situação, você já tem vocabulário para dominar essa situação. Você vai mostrar um progresso concreto para essa pessoa. Meu amor, eu tô aqui só no primeiro pilar. Tu faz esse relatório, esse aluno não cancela, mas não cancela. Não, olha, eu tô aqui botando minha mão no fogo. Esse aluno não cancela. Por quê? Porque ele vai olhar, a não ser que realmente seja força maior, né? Mas se for aquele aluno que tava me dando uma preguiça essas aulas, não vai cancelar mais. Ele desiste. Por quê? Ele tem ali fatos concretos de que ele fez um esforço e esse esforço levou a algum lugar. Esse esforço trouxe alguma coisa. Porque, poxa, esse ano a gente fez várias aulas, mas olha onde a gente chegou, olha as competências, olha o que você já consegue fazer. Porque muitas vezes o aluno não consegue fazer isso, né? Sozinho. Ele precisa do professor para guiar isso. Então, o primeiro pilar é o fechamento pedagógico. O segundo pilar também, acho que estava na mesma mensagem ali que Bianca colocou no começo. Você faz o fechamento pedagógico com esse relatório de evolução and você faz uma projeção de futuro. Porque você mostra, olha tudo que a gente já fez até aqui, mas olha, se a gente continuar nesse ritmo, se a gente continuar desse jeito, se todas as conquistas que você, né, alcançou, a gente conseguir manter e tal, aí você vai fazer uma projeção de futuro. Mas você não faz uma projeção de futuro aberta, não. Eu acho legal uma projeção de futuro com datas. Então, vamos supor, a pessoa vai virar o semestre, ela vai fechar mais um pacote de um semestre. Faz uma projeção de futuro ali de janeiro a março. Então, olha, de janeiro a março, não faz o semestre inteiro, faz o comecinho. Então,
que a gente vai aprender nesse primeiro trimestre? Seguindo esse ritmo que você está indo agora, quais são as novas competências que você vai desenvolver? E aí você faz aquele exercício do aluno já se imaginar ali naquele momento. Então, olha, imagina que a gente já fechou o próximo semestre do ano que vem. Sabe como é que você vai estar? Você vai estar assim. E aí você mostra as competências. Você já vai estar falando assim, você já vai estar falando assim. Lembra, hoje você está conseguindo escrever e-mails melhor no seu trabalho, mas lá no próximo ciclo você vai conseguir falar nas reuniões. Se a gente seguir desse ritmo aqui, se a gente seguir com essas conquistas, se você seguir envolvido desse jeito, você vai falar nas reuniões de trabalho. Você vai. A sua viagem que está planejada, relaxa. Você vai se virar só nessa viagem. Ninguém vai precisar te ajudar. Então, faz um fechamento pedagógico com o relatório do que passou, para que essa pessoa veja conquistas e ela veja que o tempo e o dinheiro dela não foram em vão. E você faz a projeção de futuro com datas. Então, ó, se quiser botar data exata, bota uma data exata. Então, ó, até o dia 15 de março, sei lá. A expectativa é que a gente alcance isso aqui, baseado nos assuntos que a gente já viu, nos assuntos que a gente vai ver. Então, gente, a gente precisa sair do abstrato e entrar no concreto. Quando a gente fica muito no abstrato, primeiro, né, uma coisa muito comum é o professor achar que o aluno ele tem essa percepção. Então, meu aluno sabe, ele sabe que ele evoluiu, ele sabe que ele não sabe. A gente precisa trazer para essa pessoa fatos, datas, momentos, dias, palavras que essa pessoa falou que antes ela não falava, coisas que ela fez que ela antes não fazia. E hoje em dia, né, com inteligência artificial, isso é tão mais fácil. Gente, eu fazia isso na mão. Na mão. Quem é FPI antigo aqui, ó, vai lembrar que a gente fazia isso na mão, de ficar perguntando, avaliando o que a pessoa fez. Hoje em dia, o que a gente faz? Pega uma gravação de uma aula, joga na inteligência artificial, pede para ele transcrever, fazer uma avaliação daquele aluno. E ali dentro, você já vai ter quantas palavras ele usou, o nível de dificuldade daquelas palavras que ele já usou. Imagina você trazer isso para o seu aluno. E você faz isso no chat GPT. Então, recentemente, né, até coloquei lá na FPI essa aula, que foi a aula para substituir o Small Talk to Me, enfim, aquele babado, aquele cabaré que o Small Talk to Me agora começou a cobrar, aquela palhaçada. Começou a cobrar e a gente saiu, porque a gente quer um negócio de graça. E aí, essa é uma das formas de a gente fazer essa avaliação. E fazer esse relatório. Então, sei lá, faz uma atividade com o aluno em que ele vai falar 10 minutinhos da aula, corta aquela atividade, faz a transcrição daquele áudio, joga numa inteligência artificial, no ChatGPT, e pede para o ChatGPT te dizer quantas palavras foram faladas, o nível de dificuldade daquelas palavras, quantos recursos estratégicos foram usados para evitar a repetição excessiva, que a gente sabe que é normal, o aluno ele aprende a falar de um jeito, ele fica falando só daquele jeito, não tem muito repertório. Pede para também trazer nesse relatório sugestões de, olha, você repetiu muitas vezes essa palavra aqui, tem essas outras opções. Imagina você faz isso, pega esse relatório e envia para o teu aluno. Olha, aula passada, aquela atividade, aquele momento que você fez aquilo, eu gerei aqui um relatório para você. E eu vou te explicar exatamente o que você produziu, o que você falou, o nível das frases que você está criando, o que a gente precisa melhorar, o que a gente... Pronto. Pode ser com gratuito? Não, meu amor, gratuito. Ou pode ser com gratuito. Se é o GPT pago? Não, de graça. ChatGPT de graça. Você vai fazer isso que eu estou falando aqui. Tá? A gente tem um robozinho pronto para isso dentro da FPI, que eu criei para os alunos, que aí eles não têm que pensar muito para fazer isso. Mas você consegue fazer isso de graça também, lá no seu, usando o seu ChatGPT, tá? Então, assim, isso é um relatório super de boa que você vai gerar para o seu aluno agora no final do ano. Só que você não pode esperar que a pessoa, ela simplesmente, notei que eu aprendi isso e isso. Ela não vai. Não é o trabalho do seu aluno fazer isso. É o seu trabalho fazer isso por ele. O terceiro pilar é o planejamento de agenda. A gente fez o fechamento pedagógico, a gente já fez a projeção de futuro e agora você já vai definir com o aluno esse fechamento de agenda. Então, fulano, a gente está finalizando mais um... Você já fez tudo isso que eu fiz, é nessa ordem, tá? Não é fechar a agenda primeiro, não. Primeiro faz essas outras coisas que eu falei. Você já fez o fechamento pedagógico, você já fez a projeção de futuro e tal.
Agora, deixa eu te falar, estamos fechando nosso ciclo, que coisa boa, né? Olha o quanto que a gente evoluiu, olha o quanto que você conseguiu. Nossa, eu tô tão orgulhosa. E aí eu quero fechar com você. Ano que vem, como que vai ser a nossa agenda? Você vai continuar nesse horário? Você vai querer trocar o horário? Como que vai funcionar? E aí você já vai definir com a pessoa dia de retorno, horário de retorno, regras, tudo. Se tiver fechando contrato, melhor ainda, porque você já faz um contrato novo e já tá tudo certo. Essa parte burocrática a gente faz no final, tá? Então, gente, tinha uma pergunta aqui. Como lidar com aqueles alunos que não evoluíram muito e são preguiçosos? Como falar desses pontos negativos? Boa. Tem uma coisa que eu aprendi no. Tem uns amigos meus que sempre ficam brincando com isso, porque eu sempre falo isso. Num lugar que eu trabalhei, que a gente tinha que dar feedback para o aluno, né? E nessa época eu trabalhava com criança e adolescente, né? Principalmente para adolescente. E o feedback não era para ele, né? O feedback era para os pais, né? Então eu tinha que criar o relatório, tinha que ir lá falar com a mãe da criatura. Isso. E aí a gente foi treinado justamente para falar defeito. Por quê? É esses casos, né? Eu não podia chegar para a mãe e dizer, olha, o perigo tem medo do seu filho. Tá, eu não podia falar um negócio desse, né? Então eu tinha que sugarcoat ali, né? Fazer um negocinho ali. E aí, a gente sempre usava a técnica que a minha supervisora, né, na época da escola, falava que era o PNP, que é o positivo, negativo, positivo. E aí eu sempre falo, com esses alunos que a gente não viu tanta evolução, a gente não viu tanto resultado, aí você já até trouxe aqui, né, essa pessoa, ela é preguiçosa, é um aluno que ele mesmo não se comprometeu com a evolução dele. Sempre vai num positivo, negativo, positivo. Como assim? Começa trazendo alguma coisa de positivo. Você esprema. Alguma coisa positiva tem que ter aí. Então, alguma aula que essa pessoa evoluiu bem, algum dia, alguma coisa que você percebe que essa pessoa evoluiu. Aí você vai dizer, fulano, aí você tá lá falando com o seu aluno Joãozinho, que é muito preguiçoso e não evoluiu quase nada. E aí você, ai meu Deus do céu, mas vamos lá. Faltou muito, passava a tarefa para ele, não fazia nada, sempre deixava para depois, tal. Aí, beleza, eu não vou poder falar da assiduidade, não teve. Não vou poder falar das tarefas da tarefa de casa que também não fez. Na aula, como que era essa pessoa na aula? Não, ele presta atenção, beleza, vamos botar aqui, presta atenção. Então, vamos lá, responde as coisas completa a frase? Não, ele responde, beleza, ele responde as frases completas. Então, minha filha, você se agarre alguma coisa que essa pessoa produziu aí. Tira leite dessa pedra. E aí você vai começar trazendo isso. Então, fulano, olha, o que a gente viu, né, esse semestre? Aí você tem a parte do fechamento pedagógico, independente dele ter participado ou não, vai ter. Porque o fechamento pedagógico é você trazer os assuntos que foram trabalhados, você trabalhou alguma coisa. É você trazer relatório de evolução, alguma coisa aconteceu. Então faz o fechamento ali pedagógico. E aí você vai trazer elogios. Comece sempre elogiando. Então, olha, eu senti que aqui você evoluiu. As suas respostas foram sempre muito completas. Você estava muito atento nas aulas. Isso eu achei muito positivo, né? Por mais que você chegue nas aulas cansado, né? E, enfim, mas eu percebi que você estava com vontade, sabe? Eu percebi que você estava com garra. Vai ali no positivo. Depois, mas aí você vai trazer. Quais são alguns pontos que a gente poderia melhorar? Eu notei que você teve dificuldade para fazer as atividades, né? E aí, o que que a gente pode fazer? Aí você já traz um plano para isso. Eu notei que você precisou se ausentar de algumas aulas, né? Então a gente teve ali alguns problemas, algumas aulas que você não conseguiu vir e tal, por conta das dificuldades aí do seu horário. Isso de fato, né, interfere no nosso resultado. Não tem muito para onde a gente correr, interfere. Mas para o próximo semestre, o que a gente pode fazer? E aí você já traz um plano de sugestão, um plano de melhorias. Então, as atividades, a gente pode fazer atividades, em vez de toda aula de passar atividade, vou passar menos. Ou senão, você pode trazer ali, sempre faz elogio, traz os pontos negativos dessa pessoa, e por último, você dá uma projeção positiva para o futuro. Porque senão a pessoa vai desanimar. Você fala, olha, você não fez nada, você só fez faltar, você não evoluiu nada. A pessoa vai, tá bom, então cancela, né? Eu mesma, se fosse ela, eu ia cancelar na hora. Dizer, tá bom, então vamos cancelar aí,
porque não tem pra que eu estar gastando meu dinheiro, né? E aí, gente, aqui não entra um fato, eu tô mentindo. Não, é de fato o nosso trabalho de o que é que eu consigo fazer aqui com esse aluno, né? O que é que eu, dentro das minhas habilidades, dentro do meu conhecimento, o que é que eu consigo fazer para direcionar aqui essa pessoa, tá? Então faz essa jornada. Tem alguns alunos que eu vou ter que espremer muito. Pois é. Tenta espremer. Puxa aí. Aí você vai, não precisa só ser coisa linguística, né? Vai na vontade, na dedicação, enfim, puxa coisas positivas. Se você chegar para dar um feedback e já começar de cara a falar as coisas negativas, a pessoa ela vai guardar o negativo ali. Quando você começar a falar o positivo, ela não vai nem estar ouvindo mais. Ela não vai nem, porque ela já desmotivou. Entendeu? Então, é importante até para ela sentir que ela estava sendo observada, que ela estava sendo vista, que ela teve pequenas conquistas, sim, tá? Agora sim, gente, é importante também eu falar, e vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu não fico passando pano para aluno, não. É importante também, claro, que você seja muito honesta com alunos que de fato, assim, o negócio não está funcionando. Porque também não é o nosso trabalho carregar resultado dos outros nas costas, né? Então, assim, principalmente aquele aluno que, eu senti que eu não evolui nada e meio que quer te responsabilizar. Então é importante você ter essa maturidade para você dar a César o que é de César, né? Cada um tem a sua responsabilidade. E mostre qual foi a sua. Então, olha, a minha responsabilidade com você era isso aqui. Então, o que eu planejo para você é isso aqui. O meu trabalho com você é isso aqui. E mostre que o seu você fez. E aqui é justamente nas sugestões que você vai dizer, olha, eu fiz esse planejamento desse jeito, dessa forma, nananana, porque é o meu trabalho. Só que o que que a gente pode alinhar para que você consiga evoluir melhor? E aí você fala coisas que a pessoa tem que evoluir. Tem alunos que eu jogo a real, que é para ver se ele sai logo. É o caso de demitir, né? Alguém falou aqui no começo. Agora, no final do ano, eu acho que não vou perder alunos, mas eu vou demitir alunos. É o caso da demissão de alunos, sim. Às vezes a gente precisa demitir. E a gente já falou sobre isso, né? Eu já fiz post, já fez live sobre isso. Gente, o preço de um aluno problemático manter um aluno problemático é muito mais caro do que ficar sem aluno nenhum. Às vezes a gente pensa, mas esse dinheiro, não sei o quê. Acredita em mim, é mais caro manter essa pessoa que está drenando sua energia, que está ali tomando o seu tempo, que está ali tirando onda sem levar nada a sério. Às vezes é mais caro manter essa pessoa do que se você demitir e abrir espaço ali para que apareça outra pessoa mais coerente. Peraí, que eu tenho muita coisa escrita aqui. Nossa, isso me dá um bode. Prefiro que o aluno saia, exatamente. Somos vendedores, temos que segurar o cliente, porque esse também é o nosso negócio. Sim, a gente precisa trabalhar nesses dois lugares, tá? Tenha responsabilidade com o seu negócio, mas também tenha noção ali de qual é o aluno. E isso serve para qualquer negócio. Tem cliente em qualquer negócio que não vale a pena a gente manter. A gente quer que aquela pessoa siga o caminho dela. Mas isso não significa que, ela foi embora, vou ficar aqui agora esperando cair do céu. Não, aí eu já entro no meu modo vendedor, meu modo CEO e já vou catar um outro aluno, já vou preencher aquela vaga e assim a gente vai girando, tá? Aluno tá demais, sempre atrasando pagamento, mais faltou do que veio. Então, meu amor, esse aí que você vai demitir, né? Que você falou que você ia demitir. Demite mesmo. Ainda nem paga. Não, aí não tem condição, não. Tá? Gente, é isso. Ó, o que eu quero fazer aqui pro final, para falar com vocês? Eu tenho aqui coisas que eu quero aplicação imediata, tá? Aplicação imediata. Terminando aqui essa live, o que é que você vai fazer? Primeiro, eu tenho vontade de colocar honre o seu dinheiro, mulher. Mas mulher, às vezes não tá fazendo falta pra ela, né? É bom. Eu já tive um aluno assim, sabe? Antes de eu terminar, só contar essa fofoca pra vocês. Eu tive um aluno que ele me pagou 2 meses, ou foi 3 meses, eu acho que foi uns 3 meses de aula. Nunca veio. Vocês acreditam nisso? Que isso aconteceu comigo uma vez? A pessoa fechou as aulas, contratou as aulas, pagou, né? Pagou ali o primeiro mês e ela não veio nenhuma aula. Tudo acontecia. Era um rapaz. Tudo acontecia, tudo, sempre. Não, a aula de hoje eu não vou conseguir. Vamos botar para outro dia. E no dia que era já a reagendamento também não conseguia, não sei o quê.
Passava o primeiro mês. Aí eu pensava assim, a pessoa pagou esse mês, ela não apareceu em nenhuma aula, mês que vem ela não vai pagar. Pagava, pois ele pagou o segundo mês. Beleza. Mesma coisa. Não vinha nenhuma aula, não vinha. Pagou o terceiro. Eu comecei a ficar culpada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá me pagando. Ele me pagou 3 meses para eu não trabalhar no sentido de aula, né? Que eu fiz material dele, fiz planejamento, fiz tudo. Mas não. Descanso remunerado. Exatamente. Descanso remunerado. Eu ficava assim, passada. E aí alguém falou assim: ah, devolve o dinheiro. Eu fiz, claro que não. Gente, entra aqui, cada um no seu quadrado. O meu trabalho eu estava fazendo. Eu estava disponível, o horário que era para eu estar disponível. Eu fiz o material do jeito que eu falei que eu ia fazer material. Planejei a aula do jeito que eu falei que eu ia planejar a aula. Vou devolver de jeito nenhum. Não fiz nada desse tipo. Aí quando passou uns 2, 3 meses, aí ele falou: ah, acho que não tá dando certo, né? Você acha? Você acha? Eu tava desconfiando que não tava dando certo. E aí, saiu. Mas eu fiquei uns 3 meses recebendo de uma pessoa que não apareceu nenhuma aula. Cara, bizarro, né? Tem gente que tem gente que acontece. Tem uma aluna parecida, ela mora na Alemanha, todo mês acontece alguma coisa. Ela assiste 2 aulas por mês. Pois é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu achava bem ruim, né? Porque a gente é professor, a gente fica incomodado, né? Poxa, e a gente quer que o aluno evolua e tal. Mas assim, financeiramente, valeu, valeu. Não tenho o que reclamar. Ó, vamos fechar a live? Eita, eu tinha uma reunião. Eu tenho reunião agora. Ai, meu Deus. Murilo, você tá assistindo essa live? Tô chegando. Tô chegando. Deixa eu avisar aqui que eu tô chegando. Eu tô chegando, calma. Eu esqueci que eu tinha reunião agora de 11h30. Deixa eu fechar. Aplicação imediata. Terminando essa live, o que você vai fazer? Mandar mensagem para todos os seus alunos. O que você vai fazer? Você já pode fazer isso na aula, para o seu aluno, apresentar na aula, ou não necessariamente precisa ser na aula. Faz um mini resumo do progresso do aluno, faz esse relatório de fechamento, faz essa análise, usa aí a inteligência artificial para te ajudar a fazer um relatório bem bonito, bem organizado. Já faz isso, envia para o aluno. Ele nem estava esperando. Primeira semana de dezembro. Aí ele nem estava esperando, você manda um relatório. Fulano, tá aqui o relatório dos nossos últimos 6 meses de aula. Ah, caraca, olha quanta coisa a professora anotou, quanta coisa de sugestão, quanta coisa. A pessoa já vai ficar ali animada. Segundo, terceiro, apresenta o plano para o próximo ano, né? Fazer aquela projeção de futuro. Confirma os horários e deixa bem claro o retorno dessa pessoa, tá? Então, manda mensagem para esses alunos com esse resumo do progresso, com esse relatório final, apresenta o plano do que você está querendo fazer com essa pessoa no ano que vem, confirma já deixa, olha, eu quero que você já me diga se o seu horário vai permanecer o mesmo, porque eu já vou deixar aqui alinhado na minha agenda. Já fala isso lá para a pessoa. Deixa bem claro esse retorno, tá? Então, gente, tudo que a gente conversou aqui hoje, vocês percebem que é um trabalho muito de processo. Tudo que eu falei aqui para vocês tem que fazer parte do seu processo como professor. Tem que fazer parte do seu processo de coisas que já estão ali no seu radar. Não pode ser se isso é agora um incêndio que você vai apagar. Ai, meu Deus, final de ano. Os alunos já estão sentindo que vão sair e tal. Se isso virou um incêndio, é porque antes você não tinha parado para visualizar que isso ia acontecer, que você já precisava estar preparando esse relatório. Como Bianca falou aqui, né? Eu mal tinha aberto a live. Bianca já jogou o spoiler aqui. O que eu vou fazer com esses alunos? Isso. Ela já sabia que ela tinha que fazer isso, né? Não vira mais um incêndio para você apagar. Tudo isso faz parte de processo, sistema, organização, negócio. Quando a pessoa tem isso, nunca que vai sair da boca dela a frase viver de aula particular é muito instável. Nunca que vai sair da boca dela. Porque essa frase já saiu da boca de todo mundo, inclusive da minha, durante muitos anos. Por que que saía? Porque eu só estava vendo uma pontinha ali do negócio. Eu não estava vendo o negócio inteiro.
Então, quando você enxerga o seu negócio como esse ciclo, como manter alunos, como essa conversa, a venda que tem que acontecer, o relatório que eu tenho que mostrar, você tem mais segurança, né, que você vai manter aquele aluno ali por mais ciclos, você vai manter aquela pessoa engajada e não vai virar uma instabilidade que qualquer mês eu posso perder os meus alunos, porque você já se preparou para isso antes. Se você quer se preparar para todas as etapas necessárias para que você viva bem das suas aulas particulares, para que você seja um professor particular de idiomas, que tem segurança, que é uma referência, lembro que estamos com as inscrições abertas para formação de professores de idiomas em condição de Black Friday, tá? Vai durar somente até terça-feira da próxima semana, então temos poucos dias aí. 3 anos de acesso, isso nunca aconteceu. Então, 3 anos de acesso, geralmente é 1 ano de acesso. Então, quem entrar na Black Friday, 3 anos de acesso, R$ 1.000 de desconto, ganha o Unlock Teaching. Vai ter um curso novo meu que vai lançar agora em dezembro, que é um curso só sobre avaliação. Vai ganhar também esse curso. Gente, olha, eu mimei demais vocês. Eu vou ter que sair, que a reunião já começou aqui. Olha, espero que essa live tenha trazido muito valor para vocês, tá? Na próxima quinta-feira teremos mais. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Próxima quinta-feira não teremos live. Tinha esquecido. Eu vou fazer uma mini férias na próxima semana, tá? Eu vou viajar. Não vou fazer live na próxima quinta-feira. Próxima semana não temos live. E nos encontramos na outra semana, na semana que vem, tá bom? Que aí eu acho que já vai ser até dezembro. Tá, meus amores, um beijo para vocês. Se ajustem para não terem evasão de alunos agora no final do ano. E a gente se vê na nossa próxima live de 20. Beijo, até a próxima.